Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, verso 1, para a nossa meditação. Mateus capítulo 8, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que sirva de testemunho. Se assente, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Enquanto você está se ajeitando aí, me chamo Tarek Barbosa. Hoje nós temos a oportunidade de pastorear, a regional ali na cidade de Turmalina, Assembleia de Deus em Turmalina, com mais 4 congregações, tá bom? E também somos secretário-geral do campo de Capelinha, a qual nós fazemos parte, e hoje temos a honra aqui de servir aos irmãos, Minha esposa está ali. O meu bem, levanta a mão aí, meu bem. Ah lá, minha esposa está ali, minha Manuela também, minha nossa filhinha, E que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Queridos, o texto que nós lemos é muito interessante, Sem sombra de dúvida, é também conhecido por todos os leitores da Bíblia Sagrada. Talvez, se você tem o mau hábito de não ler a Bíblia na sua casa, alguma vez eu peço a você que evite se locomover, a não ser que seja caso de urgência. Não converse com o irmão que está do seu lado, até por questão de educação também, Para você ouvir a palavra do Senhor, tá bom? E sem sombra de dúvida, você já ouviu alguém pregando na igreja a respeito do texto que fora lido. Só que o texto que nós lemos, se você quiser manter a Bíblia aberta, e nós vamos trazer uma palavra textual / expositiva, então para você acompanhar e não fugir do texto, tá bom? O texto que nós lemos começa dizendo assim: E descendo Jesus do monte, vírgula. E descendo Jesus do monte, vírgula. Antes de se aprofundar no texto, primeiro nós precisamos contextualizar o que é que Jesus estava fazendo no alto do monte. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nos capítulos que antecedem ao capítulo 8 de Mateus, em específico o capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos aqui Jesus contando o seu sermão mais famoso, por nome de o grande sermão da montanha. O sermão da montanha, contado por Jesus, foi um sermão tão famoso que até hoje, em pleno século 21, alguns líderes, pastores, quando vão realizar determinados eventos, eles pegam esse nome e colocam no evento que está sendo realizado para dar um peso maior. Vem aí o grande congresso Sermão da Montanha, justamente para dar um peso maior por se tratar simplesmente do sermão mais famoso, e há quem diga que foi o mais importante que Jesus já contou na face dessa terra. Só que quando nós paramos para fazer uma análise fria do texto, algumas indagações vêm sobre nós. Primeira delas: pastor, por que é que Jesus levou a multidão para o alto do monte para contar o seu sermão mais famoso, não é verdade? Por que Jesus não contou esse sermão em uma sinagoga? Haja vista que Jesus ele gostava de pregar em sinagogas. Lá em Marcos, no capítulo 1, o verso 20, nós vamos encontrar Jesus ministrando dentro da sinagoga localizada em Cafarnaum, e essa sinagoga era pastoreada, discipulada e liderada por Jairo, que tempos depois foi até Jesus pedindo para que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha de aproximadamente 12 anos de idade que estava à beira da morte. Jesus também ministrava no templo, até por isso Jesus ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, porque para ser considerado rabino ou mestre, Jesus ele tinha que estudar até os 30 anos para ter conceito bastante para ministrar também para mestres. E Jesus tinha uma sabedoria do céu tão grande que antes mesmo de se formar, a Bíblia diz que com 12 anos de idade, Jesus já estava dentro do templo falando para os sacerdotes que haviam naquele lugar. Então Jesus ele pregava em sinagogas. Jesus ele tinha autonomia, autoridade para pregar dentro do templo de Jerusalém. Então por que Jesus ele sobe para o alto da montanha para contar o seu sermão mais famoso, pastor? Por 2 pontos que nós devemos entender para você ver aonde eu vou chegar no decorrer da mensagem nessa noite. Primeiro ponto que Jesus leva a multidão para o alto do monte foi para que nenhum tipo de distração
pudesse roubar a atenção daquele povo. Ou seja, então a primeira intenção de Jesus foi tirar todo tipo de distração do meio do povo. Porque quando eu falo em monte ou alto de montanha para você, aqui em Itaiobeiras nessa noite, a primeira coisa que vem na sua cabeça é algo positivo, porque a localidade geográfica do local ajuda. É até por isso que Jesus gostava de orar em cima dos montes, porque quando eu falo monte para você, a primeira coisa que vem na sua mente é um lugar de paz, na verdade. Automaticamente, quando você está no alto de uma montanha, você consegue enxergar as maravilhas que Deus faz, começa a respirar um ar puro, e automaticamente a localidade ajuda você no propósito em que você está inserido. Então, quando Jesus leva a multidão para a montanha, o primeiro ponto foi para tirar todo tipo de distração. Por quê, pastor? Porque as sinagogas daquela época, na época de Jesus, haviam cerca de 430, as sinagogas e o templo de Jerusalém ficava inserido no meio da sociedade, e tudo que tange a sociedade, tange também a distrações. Por exemplo, eu estou pregando e a igreja está lotada aqui nessa noite. Se entrar uma borboleta aqui nessa noite e começar a voar no templo, algumas pessoas aqui vão prestar mais atenção na borboleta que está voando do que em mim que estou pregando aqui, né? Tem gente que vai viajando na maionese, né? A borboleta vai voando, e já viu aqueles cachorrinhos que a gente coloca no painel do carro, que dá um tapa no pescoço dele, né? Você vê a cara de uns assim e vai viajando. Pastor, isso é pecado? É claro que não, porque por si próprio o ser humano ele tem uma facilidade de se distrair muito grande. Então Jesus, levando a multidão para a montanha, o primeiro ponto que ele ia tirar era todo tipo de distração. Segundo ponto que nós devemos entender é que o formato de ensino na época de Jesus era totalmente diferente do formato de ensino nos dias de hoje. Hoje em dia, quando nós entramos em uma sala de faculdade ou nós entramos em uma sala de aula, geralmente nós encontramos o professor de pé e os alunos sentados. Eu que estou falando aqui nessa noite, eu estou de pé e os irmãos estão sentados, porque esse é o formato de ensino em pleno século 21. Mas na época de Jesus era o contrário. Tanto aquele que ensinava quanto aqueles que aprendiam, ambos ficavam sentados. Então todas as vezes que você encontrar Jesus contando uma parábola ou ministrando o sermão, Jesus nunca estava de pé, ele sempre estava sentado. Me prova isso, pastor. Mateus capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz que a primeira atitude que Jesus tem ao chegar no alto do monte era justamente procurar um local para se sentar. Jesus chega no monte, procura um lugar para se sentar, se assenta e começa a ministrar. E eu, curioso demais, fui pesquisar um pouco sobre isso aqui. Você assentado, na posição em que você se encontra aí nesse sábado à noite, a dificuldade para você falar ou cantar é muito maior do que quando você está de pé, porque quando você está sentado, o seu diafragma se fecha e você não consegue respirar de uma forma tão boa para falar ou cantar como você está de pé. Por exemplo, quando você está é um ensaio do conjunto da festividade que vai acontecer. Você está sentado e está achando que você está alcançando aqueles agudos, sabe, Oséias? Estou alcançando a nota lá em cima. Aí de uma hora para outra a regente vira e fala assim: vão ficar de pé? Meu filho, você pode achar que você está quebrando tudo na hora de cantar, mas se a regente pede para ficar de pé, é porque ela sabe que você pode doar mais do que você está doando, e automaticamente quando você fica de pé, o seu diafragma se abre e você consegue respirar de uma forma tão boa e facilita tanto a sua fala quanto também ao seu cantar. E Lucas, no capítulo 9 do seu evangelho, Lucas vai dizer que a quantidade de pessoas que andavam com Jesus naquela época chegava a quase 5.000 pessoas. E quando a Bíblia diz 5.000 pessoas, não se contava naquela época nem mulheres e nem crianças, até porque na época de Jesus não havia uma taxa correta de natalidade. A W. Tozer, em um dos seus livros, ele vai dizer que a quantidade de pessoas que andavam com Jesus, aglomerando homens, mulheres e crianças, o ser humano em qualquer tipo de fase, chegava a mais de 10.000 pessoas. Vou repetir: 10.000 pessoas. Agora você imagina aí, irmão, o que é você pregar para 10.000 pessoas assentado. Jesus meu retorno sumiu aqui. Jesus naquela época não tinha uma aparelhagem sonora como tem aqui na sede em Itaiobeiras nessa noite. Jesus naquela época, irmão, era só no gogó. Então qual era a intenção de Jesus levar o pessoal para o monte? Usar a força do vento para jogar a sua voz mais além, porque segundo a ciência, quanto mais alto você está, automaticamente o vento venta mais, o vento pega a sua
voz e joga a sua voz para frente, causando um fenômeno vocal que a ciência vai chamar de equalização, ou eco, que é o que, pastor? Repetição de voz. Então qual é a intenção de Jesus? Por se tratar do sermão mais importante que eu vou contar, eu preciso que tanto quem está abrangendo a parte da frente, o meio e o final da multidão, ouçam aquilo que eu vou ministrar. Jesus subindo no alto do monte, ele direciona o seu rosto ao meio da multidão, de acordo com o que Jesus vai falando. O vento pega a voz de Jesus e vai jogando a voz dele além, fazendo a voz dele alcançar ou ter uma dimensão de alcance muito maior que se estivesse dentro de uma sinagoga ou até mesmo dentro do templo. Então Jesus havia alguns pontos estratégicos quando ele leva a multidão para o alto do monte, e você vai ver onde eu vou chegar. E agora a Bíblia diz que Jesus desce do monte. De onde Jesus desce? Só você que está comigo. De onde Jesus desce? Só você que está com fome. De onde Jesus desce? Crente é bom por causa disso. Tocou no estômago a ponto fraco, não é verdade? Jesus agora está descendo do monte. O povo estava saciado. Depois você lê na sua casa capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Só que quando Jesus está, estou correndo por causa do horário, tá? Quando Jesus está descendo do monte, a Bíblia diz que se aproxima dele um leproso. Repete comigo: leproso. Quando o leproso se aproxima de Jesus, antes de me aprofundar no texto, primeiro eu preciso contextualizá-los a respeito do que era a lepra na época de Jesus. Eu dei um estudo lá em Turmalina de 3 terças-feiras a respeito da lepra e o pecado. Quando eu acabei esse estudo lá em Turmalina a respeito da lepra versus o pecado, algumas pessoas lá da igreja viraram e falaram assim: olha, pastor, eu já li, eu já ouvi pessoas falando sobre lepra e eu nunca percebi que era tão grave como o senhor ensinou aqui. É claro que o tempo não permite também, eu precisaria de mais dias, né? Mas eu vou tentar aqui de uma forma resumida explicar para você a gravidade e para a gente ver a dimensão positiva do que é esse texto aqui. A lepra na época de Jesus não era simplesmente uma doença física. A lepra era conhecida também como uma doença espiritual, porque biblicamente falando, a lepra, ela simboliza o pecado. A lepra, ela começava com uma pequena mancha vermelha no corpo da pessoa, e essa mancha coçava, causando uma coceira tão intensa, né? Que a Bíblia diz que lá no livro de Jó, que para Jó conseguir saciar um pouco dessa coceira, Jó usava cacos de telha, automaticamente, porque a coceira era muito intensa e as unhas do dedo não eram suficientes para saciá-la. Então automaticamente a pessoa pegava algum tipo de objeto para saciar aquela coceira. Essa mancha então, através da coceira intensa, se transformava em um machucado, e esse machucado ia alastrando para o corpo da pessoa, até que quando a lepra tomava um determinado estágio muito avançado, ela começava a derrubar as partes menores do corpo do ser humano, partes essas como o dedo, nariz e orelha. No meu caso, o nariz e a orelha não é pequeno, eu não sei se seria uma das primeiras coisas que cairia, mas é assim que funcionava, derrubava as partes menores do corpo do ser humano. E a pessoa, quando ela tinha uma noção que ela estava com a lepra, por se tratar de uma doença espiritual, ela não podia procurar um médico e também não podia procurar um hospital, ela tinha que ir até o sacerdote que ficava no templo. Quando a pessoa chegava no templo, ela tinha consciência que não podia se aproximar, porque não sabia se estava com a lepra ou não. Então ela chegava na porta do templo, dava um grito para o sacerdote dizendo: eu estou desconfiado que eu estou carregando comigo a lepra. O sacerdote então pegava uma vara de aproximadamente 5 metros, ele media 5 metros entre ele e o leproso, e de longe o sacerdote começava uma série de perguntas, e ele perguntava: por um acaso essa lepra está coçando, essa doença está coçando demais? E a resposta era positiva. O sacerdote perguntava: olha, cheira o ferimento aí, por um acaso está com odor muito forte? E a resposta era o quê? Positivo. Depois de uma série de perguntas, através do conhecimento bíblico da lei mosaica em Levíticos, o sacerdote dava o diagnóstico final. Quando o diagnóstico final era dado: você está leproso, ele abaixava automaticamente a vara que estava em suas mãos, o homem ou a mulher voltava para dentro
dentro da sua casa, de acordo com o costume, ele pegava uma capa preta, colocava sobre os seus ombros, com uma mão ele pegava um sino e começava a tocar o sino bem forte, com a outra mão ele batia na boca e gritava: leproso, leproso, imundo, imundo. Por quê, pastor? Porque na época eles acreditavam que se somente você tocar em um leproso, automaticamente você pegava a lepra através do contato físico. Hoje em dia, com o avançar da medicina, já não tem mais um nome lepra, né? Se chama hanseníase, e se descobriu que você não pega essa doença através de um contato físico. Basta você estar em um mesmo ambiente aonde tem um leproso ou alguém com hanseníase, e você pega ela através das vias respiratórias. Como eles não tinham esse conhecimento naquela época, não podia tocar. Segundo a lei, era de 5 a 13 metros de distância. Então ele gritava em alta voz para mais ninguém pudesse tocar. E quando ele tinha lepra, ele só tinha um lugar para ir, chamado leprosário. Repete comigo: leprosário. O que era o leprosário, pastor? O leprosário era uma aldeia construída fora dos muros de Jerusalém. Haviam pelo menos 2 aldeias famosas na época de Jesus. A primeira aldeia era uma aldeia que, quando a mulher chegava no seu período mensal, a qual a mulher passa por todo mês, ela tinha que ir até essa aldeia, esperava o seu período passar e voltava de novo para a sociedade. A segunda aldeia famosa era o leprosário, uma aldeia construída fora dos muros de Jerusalém, para que quando a pessoa tivesse a lepra, ela fosse até essa aldeia e esperava ali a morte chegar, para evitar de contaminar ou contágio do restante da sociedade. Sabe o que me chama a atenção? É que se biblicamente a lepra, ela simboliza o pecado, leprosário nesse contexto simboliza o que, irmãos? Inferno. Por quê, pastor? Porque leprosário era um lugar onde as pessoas não queriam ir, mas eram obrigadas a ir por consequência da lepra. Você pode chegar na cidade onde você habita, procurar o suposto maior pecador, aquela pessoa que não tem temor de Deus, que comete todo tipo de pecado. Você chega perto dessa pessoa e pergunta assim: você quer ir para o inferno? Essa pessoa vai falar com você que não quer ir, ainda que ele cometa os pecados mais cabulosos que você pode imaginar. Ninguém quer ir para o inferno. Por quê, pastor? Porque inferno não é o almejo de ser humano nenhum. Inferno é onde o ser humano vai por consequência de seus pecados. Ou seja, leprosário nesse contexto simboliza o inferno. Leprosário é lugar de maldição, leprosário é lugar de morte, e Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Agora entenda o contexto desse homem, entenda esse camarada aqui, irmãos. Ele não ouviu a pregação toda de Jesus, dos 3 capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esse homem não poderia estar no meio da multidão, e eu conjecturo, sem ferir a essência do texto, que esse homem agora vai até o sacerdote dá o diagnóstico final. Esse camarada coloca uma capa preta sobre os seus ombros, com uma mão ele pega o sino, com a outra mão ele bate na boca e sai gritando em alta voz: leproso, leproso, imundo, imundo. O GPS, pastor Edson, espiritual dele, estava o lançando aonde, irmãos? Leprosário. Esse camarada dentro de si não podia receber um abraço do papai, não podia mais receber um abraço da mamãe. Esse camarada, irmãos, todos que ele amavam estavam distantes, por consequência de um pecado, ou melhor, por consequência de uma doença, e consequência também da lei. Esse camarada, as lágrimas desciam no rosto, e eram lágrimas de tristeza, porque perdeu todos que amavam, e estava indo para o pior lugar que um ser humano podia ir naquela época, de cabeça curvada, e com os ombros tampados pela capa. Ele gritava em alta voz, tocava um sino. Só que geograficamente falando, esse homem, para ir até o leprosário, ele passou aonde Jesus estava pregando, no alto do monte. E eu falei no começo da pregação que Jesus, ele sobe para o alto do monte para o vento jogar a sua voz mais além, não é verdade? E parece que a estratégia de Jesus realmente funciona, porque esse homem agora está indo para o leprosário. Todos o abandonaram. Na sua mente, o seu coração, ele está dizendo: estou indo para o leprosário, não tem esperança para mim. Mas lá em cima do alto do monte havia alguém pregando, e era o próprio Jesus. E Jesus começa a sua pregação.
bênção. Mateus capítulo 5, o verso 4, e Jesus começa a pregar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Aquele homem agora, irmão, para a sua caminhada, ergue a sua cabeça, e Jesus continua a sua pregação. Mateus capítulo 5 e o verso 4, melhor dizendo agora, Jesus vai dizer: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vou repetir: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aquele homem levanta a sua cabeça e pensa assim: gente, ninguém mais pode me consolar. A minha mãe não pode, o meu pai não pode, meus irmãos não podem, mas existe alguém que ele não está perguntando o motivo da lágrima, não. Ele está dizendo que vai me consolar, independentemente da circunstância que eu estou vivendo na minha vida. A palavra de Jesus entra no ouvido daquele homem e traz um consolo que o sacerdote não poderia dar, que o pai não poderia dar, que a mãe não poderia dar. Por quê? Porque uma das qualidades do Espírito Santo, e o tema é cheio do Espírito Santo, é justamente o que? Nos consolar no pior momento da nossa vida. Me prova, pastor, te prova agora. João capítulo 14, verso 16, quando Jesus vai deixar sua maior promessa sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus vira e fala assim: olha, eu vou ao Pai e eu rogarei a Ele para que deixe convosco o outro. Em nenhuma tradução bíblica Jesus vai usar o nome Espírito Santo. Em nenhuma tradução bíblica Jesus vai usar o nome batizador. Jesus, ele vai usar o nome consolador. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia que eu e você passaríamos por momentos nessa vida que, por mais homens de Deus que sejam os nossos pastores, por mais mulheres e homens de Deus que seja a nossa liderança, existem desertos na nossa vida que o próprio Espírito Santo permite para provar que ele ainda tem consolo para nossa alma. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui em Itaiobeiras essa noite, que você entrou aqui dizendo: vai ser o meu último culto, se o Senhor não tiver uma palavra de Deus para minha vida, eu largo tudo que eu estou vivendo. Deus está dizendo nada disso. Te trouxe aqui para te provar que ser cheio do Espírito Santo é você viver na pele algo que o mundo não vive. Ser cheio do Espírito Santo é ter consolo na alma. Ser cheio do Espírito Santo é entender que pode o teu pai e a tua mãe te abandonar, mas o Espírito Santo não te abandona. Ele está aqui nessa noite dizendo: se você quiser, eu tenho consolo para a tua história. E é justamente no pior momento da nossa vida que o Espírito Santo aparece para provar que pode todos nos abandonarem, mas Ele não nos abandona. Pessoal da minha igreja, onde eu pastorei, ou estou pastor, né? Pessoal conhece a minha história. Certa feita eu estava voltando de uma das pregações que a gente realizava. Hoje eu sou pastor de igreja, de 5 igrejas, contando a regional, mas eu fiquei na itinerância durante 8 anos, ministrando por esse Brasil, levando a palavra do Senhor. E um dia, quando eu estava voltando de uma dessas viagens, eu não tinha carro na época, era solteiro, morava ainda com os meus pais. Eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. Meu pai é alcoólatra, mãe macumbeira, irmão homossexual, e o outro até hoje é um dos maiores traficantes da cidade de Caratinga. Cresci na favela de Caratinga por nome do Alto da Antena ou Rua da Cadeia. E quando eu estava chegando de uma dessas agendas, era aproximadamente 2 e pouca da manhã, eu tirei a minha mala, né, do porta-mala do carro do cantor que tinha me dado uma carona no dia. E eu estava entrando dentro da minha casa. Por se tratar de uma favela, os traficantes naquela época tinham o costume de apagar as luzes do poste para facilitar o tráfico de drogas. Então não estava enxergando muito bem, estava muito escuro e com sono. E eu trabalhava no asilo, onde eu trabalhei por 5 anos, que pertencia, né, ou pertence até hoje, à Assembleia de Deus do Campo de Caratinga, a qual eu fiz parte. E hoje nós estamos em Turmalina, que é o Vale do Jequitinhonha, mas eu sou caratinguense, né, lá no Vale do Rio Doce. E eu trabalhava nesse asilo que pertence à igreja, à Assembleia de Deus. E eu tinha que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar muito cedo, enfim, muito cansado. Peguei as malas, pastor Edson, e fui entrando dentro de casa. Só que quando eu estava entrando dentro de casa, eu percebi que tinha um corpo de um homem desmaiado. E pelo rastro de sangue, parece que ele tinha batido a cabeça e estava tentando se arrastar. Obviamente, coloquei as malas dentro de casa e voltei para tentar ajudar. Quando eu virei o corpo desse homem, era o meu pai. Ele tinha bebido demais e pelo rastro de sangue, como eu já falei, ele bateu a cabeça no meio-fio e ainda tentou chegar dentro de casa, não conseguiu. Depois de um fim de semana abençoado, peguei o meu pai, levei ele para dentro de casa de madrugada, dei um banho e coloquei ele na cama.
Naquela madrugada eu percebi que a minha mãe não estava presente, não estava em casa. Fui no quarto dos meus irmãos, eles estavam dormindo. Muito cansado, não tinha como ligar na minha mãe, porque não tinha crédito na época, o negócio estava precário. E eu era dizimista, tá, pastor? É porque realmente o negócio estava feio. Coloquei meu pai na cama e fui dormir para acordar cedo no outro dia. E quando foi 3 e pouca da manhã, um sono muito pesado, eu senti uma mão passando nos meus cabelos. E uma voz que rosnava como um cão e dava gargalhadas ao mesmo tempo. Eu achando que estava muito pesado o sono, aquele negócio todo, tentei forçar o sono pela segunda vez. Quando eu forcei o sono pela segunda vez, uma mão trêmula passava nos meus cabelos. E uma voz rosnava como um cão e ao mesmo tempo diversificava entre gargalhadas. Eu percebi que tinha alguém dentro do meu quarto, percebi que não era sonho. E o interruptor ficava na altura da minha cama. Estendi a mão, acendi a luz do quarto. Quando eu acendi a luz do quarto, o demônio tinha pegado a minha mãe no centro de macumba. A minha mãe estava com os olhos virados, sobrancelha levantada, o cabelo arrepiado, os dedos atrofiados, e ela segurava uma peixeira branca com os bois desenhados no cabo em cima do meu peito. E a ponta em cima do meu peito, o diabo se apresentava como Maria Padilha. E ele dizia assim: moleque, nós não suportamos você. Reuniões e mais reuniões são feitas no mundo espiritual para tentar tirar a sua vida, porque a gente não te suporta. Durante anos nós nos assentamos com o corpo dessa mulher nessa cama para tentar te matar, enquanto você dorme. Mas todas as vezes que a gente vai empurrar essa peixeira consagrada lá no terreiro, no seu peito, um brilho que há na sua face não nos deixa fazer isso. Eu não sei o que lá de cima viu em você, mas tem algo diferente contigo, moleque. Já que a gente não consegue tirar a sua vida, porque Ele está te guardando de uma forma diferente, a gente fez questão de te acordar nessa madrugada, porque se você é dele, a sua mãe foi consagrada a nós. Ele jogou a mão da minha mãe para trás, tomou uma distância com o corpo, saiu correndo e bateu com a cabeça dela na parede. A parede era branca do meu quarto. Do jeito que a minha mãe bateu a cabeça, o melado ou o sangue desceu, a marca de sangue ficou. Ele jogou o corpo da minha mãe no chão e começou a torcer os braços. Eu conto isso para os irmãos aqui em Itaiobeiras, parece que eu consigo ouvir os ossos da minha mãe estalando. E para ser sincero para os irmãos, eu não conseguia discernir sonho de realidade. Eu não sabia se estava sonhando, olha para cá, eu não sabia se estava sonhando ou se estava realmente vivendo uma realidade da minha vida. De repente, irmãos, ele começou a gritar dizendo: nós vamos matar essa mulher hoje e vamos provar para você que ela é nossa e não pertence ao que você pertence. Eu comecei a chorar, a voz embargada na garganta, eu não conseguia fazer uma oração para expulsar o demônio que havia dentro da minha mãe. Naquela noite, sem força para orar, eu consegui gritar o nome de Jesus por 3 vezes. E eu dei o primeiro grito: Jesus. Gritei pela segunda vez: Jesus. Quando eu gritei pela terceira vez: Jesus. Acredite se quiser que isso aqui é para crente que vive Deus, tá? O clarão entrou dentro do meu quarto. Uma voz, Oséias, veio aos meus ouvidos dizendo assim: rapaz, não sou eu teu Deus que prometi que enquanto tu fazia minha obra, eu cuidava da tua casa? Sou eu contigo nessa batalha e cuidarei de tudo nos detalhes. Comecei a falar em outras línguas como eu nunca tinha falado antes. O meu corpo se arrepiava, o coração batia forte. Estendi o dedo para a face da minha mãe e o demônio gritava: tira ele daqui porque ele é forte demais. A gente não achou que ele viria aqui hoje. De repente o demônio sai da minha mãe e ela é liberta. Isso de domingo para segunda. Quinta-feira, 3 dias depois, 4 dias depois, eu tinha pregado na igreja onde eu congregava, a Assembleia de Deus do bairro Esperança, em Caratinga. Depois de uma ministração, eu estava calado, não tinha contado para ninguém, até porque é difícil de acreditar. Somente o pastor Odiel de Souza, que é o meu pai da fé, sabia da situação. Eu voltando de um culto todo suado depois de uma pregação, abri a porta da sala, minha mãe estava sentada no sofá. A minha mãe chorando com os olhos avermelhados, virou para mim e falou assim: Tarek, senta aqui que eu tenho que te contar uma coisa. A minha mãe virou e falou: tá vendo a estante? Havia um embrulho, pastor,
com uma sacola preta em cima da estante. Ela falou assim: aquela ali é a oferenda que eu levava para o diabo uma vez por mês. Durante 12 anos, todo mês, eu levava essa oferenda para ele. E hoje era dia de eu entregar. Só que quando eu estava chegando lá, o pai de santo saiu correndo e falou assim: olha, Fatinha, aqui tu não vai entrar mais não. A minha mãe: mas eu já venho aqui há 12 anos. Eu preciso que você me explique por que eu não posso entrar. O pai de santo falou: tu me conhece. Se tu forçar a sua entrada aqui, a gente bate até te matar. Então aqui tu não pisa nunca mais. A minha mãe, indagando consigo mesmo por que não podia entrar, ela saiu do Boa Vista e foi para o alto do Polivalente. Quem comandava o terreiro lá era uma mãe de santo, amiga dela. Quando ela ia entrando dentro da casa da mãe de santo, a mãe de santo abriu a porta desesperada, virou para ela e falou assim: Fatinha, não entra aqui em casa mais. A minha mãe: mas eu não estou entendendo. Lá no Boa Vista não me deram uma justificativa. Vou fazer o seguinte: me fala por que eu não posso entrar. Você me dando uma justificativa plausível, eu prometo que eu não vou forçar a minha entrada aí. A mãe de santo caiu de joelho no chão, apontou o dedo tremendo para o ombro da minha mãe e falou assim: Fatinha, sabe por que tu não pisa aqui mais? A minha mãe não. Ela começou a chorar e falou com a minha mãe assim: porque todas as vezes que você vinha no centro de macumba, você sempre veio sozinha. A minha mãe olhou para trás, virou para mim na sala, pastor Edson, e falou assim: mas eu tô sozinha, não tem ninguém aqui não. Ela virou para mim e falou assim: meu filho, eu juro por Deus que a rua estava escura, não tinha ninguém comigo. Quando eu virei para ela e falei assim: fulana de tal, eu tô sozinha, ela virou e falou assim: não, Fatinha, tem um homem alto de branco em pé atrás de você. Os meus guias falaram que se ele entrar aqui, ele acaba com tudo. Até hoje a minha mãe nunca mais pisou no centro de macumba. O Espírito Santo selou a vida dela. Joga essa mão direita para o alto, joga. O Espírito Santo me trouxe de Turmalina para dizer em Taiobeiras que pode estar difícil, mas o Jesus que liberta, o Jesus que batiza, o Jesus que salva está aqui nessa noite. Levanta essa mão para cima, começa do altar, Jesus. Onde tiver uma mão levantada e uma boca aberta, recebe consolo de Deus agora. Agora. Eu vou tirar o microfone da boca por 10 segundos. Ao som desse teclado, só quem está sentindo a graça de Deus, abre a boca. Recebe agora. O Espírito Santo está dizendo: ser cheio do Espírito Santo é compreender que no pior momento da sua vida, eu estou contigo e não abro mão. Deus está dizendo nessa noite, como prova que é Deus que está falando. Tem pessoas que carregam consigo as marcas de tentativa de suicídio no seu braço, mas você não morreu, porque existe um Deus que te dá vida e vida com abundância. E eu tenho uma notícia para o inferno: não vai ter suicídio aqui nessa cidade, não vai ter suicídio esse fim de semana. Deus está dando vida para alguém aqui nessa noite. Deus está dando vida para alguém aqui nessa noite. Levanta a mão e adora. Porque o diabo já soprou no seu ouvido, jovem, dizendo que você é um acidente do teu pai e da tua mãe. Eu estou pregando para pessoas que pararam no meio do ministério porque achou que não tinha mais solução, mas Deus está dizendo: eu tenho consolo. O Espírito Santo te consola aqui nessa noite. O Espírito Santo te consola aqui nessa noite. Essa lágrima que desce não é lágrima mais de tristeza, é pela graça de Deus. Esse homem, ele só tinha um lugar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ele só tinha um lugar para ir, que era o quê? Leprosário. Mas de repente o GPS espiritual dele muda, e ao invés de ir para o leprosário, a Bíblia não diz que é Jesus que vai até ele, mas é ele que vai até ele vai até Jesus.
Porque se tem uma coisa que tem poder de me desviar do inferno e me levar aos pés de Cristo, são as palavras de Deus. E as palavras de Deus vêm ao nosso coração através da Bíblia. Não existe outro método. Pastor, para manter crente na igreja, vamos fazer um negócio diferente? Não, irmão. O que mantém crente, o que mantém jovem, o que mantém adolescente na igreja, ainda é palavra. Igreja que não prioriza a palavra não é igreja. É simplesmente uma porta aberta com movimento. Porque aonde tem Cristo tem que ter palavra. Ei, não adianta trazer o mundo aqui para dentro. Deus não mudou a porta, continua estreita e não passou por reforma. Tem que ter palavra. A palavra de Jesus, fez o homem, pastor, sair do leprosário e ir até a Cristo. Mas quando ele chega até Jesus, ele tem duas dificuldades, Oséias. Primeira dificuldade, lepra. A lepra, não podia aproximar, não podia chegar perto. Segunda dificuldade era a multidão. 10 mil pessoas acabaram de descer do monte, saciadas pela palavra. Esse homem agora tinha que enfrentar uma multidão. Enfrentar a multidão não é fácil. Enfrentar a multidão é fácil, irmão? Não é. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu era jovem lá no bairro Esperança, a líder de jovens virou e falou assim: ó, nós vamos fazer uma caravana aqui, vamos lá no Ipatinga, né? O Fernandinho vai estar lá. Isso 2012, 2013. E para mim era um culto, um culto, vamos lá sentir Deus. Aquele CD Uma Nova História, não vou cantar, eu canto melhor do que o Oséias. Porém, eu tenho 2 ministérios, pastor. Canto para mim mesmo, porque pelo amor de Deus, pensa na taquara rachada. O pessoal da igreja me conhece, né? Falei, vou lá, vou cantar Fernandinho e tal. Mas eu não sabia que era o tal do show gospel. Nada contra quem gostar, o negócio sou eu mesmo. Cheguei lá, chegamos cedo, fui para frente do palanque que tinha sido montado lá. O Fernandinho entrou, falei, agora vou cair aqui e vou sentir Deus. Só que o Fernandinho já entrou com a música agitada. Irmãos, e quando começa, o povo crente alegre começaram a pular, e um bendito tacou a coxinha para o alto. Tinha 5 mil cabeças, no mínimo, dentro da uzipa para a coxinha cair. Mas o diabo entrou dentro dela e direcionou ela à minha cabeça. Porque tem gente que está feliz ali, pode cair 30 coxinhas na cabeça, que continua, mas a minha, eu já não estava querendo estar lá, sabe? A coxinha caiu, frango desfiado para cara fora, misturado com suor. Um cara que eu nunca vi na vida, não sei ele até hoje, maior do que eu, me colocou debaixo do braço dele e começou a pular. Uma nova história, é que suor, que CC, que cebolão misturando cheiro de frango com o CC do cara. Aqui eu não sabia onde é que eu estava, fiquei bolado, custei para sair, falei, nunca mais eu volto um negócio desse. Por que, irmão? Porque a multidão não é fácil. Me prova na Bíblia, te prova agora. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher que há 12 anos tinha hemorragia, toca na orla de Jesus. A intenção era tocar na orla? Não era, não. A intenção era tocar na veste. Podia ser do pescoço aos pés. Mas ela toca na orla por quê? Porque Jesus sempre andava no meio. Tinha multidão na frente, tinha multidão à esquerda, à direita e multidão à retaguarda. Quanto mais chegava perto de Jesus, mais a multidão. Prova, pastor, prova. Jesus pergunta assim: quem me tocou? Aí Pedrão chega desesperado e fala: Senhor, como é que o Senhor pergunta quem te tocou se todo mundo aqui te aperta e te... Então entenda, irmão, que multidão tem uma característica: aperta e oprime. Multidão aperta e oprime. Agora escute isso aqui. Esse homem leproso chega até Jesus e ele pensa assim: gente, eu não vou conseguir enfrentar essa multidão não. Mas ele lembrou que ele tinha lepra e não podia tocar em leproso naquela época. Eu imagino ele pensando assim: eu vou dar o gritão mais gostoso de leproso que eu já dei em toda a minha vida. Por quê? Eu vou pegar, eu vou pegar aquilo que está fazendo mal para mim, e ao invés de pensar em colocar uma corda no pescoço e se matar, eu vou pegar a minha dificuldade e vou me aproximar de Jesus de uma forma especial. Ao invés da dificuldade me tirar do propósito, ela vai me aproximar de Jesus. Aquele homem junta o ar e dá o gritão: leproso! Ai, irmão, quando ele grita leproso, como diz lá no Caratinga fora, mais pro interior de Minas ainda, né? Saiu tropicando em cima do outro. Não toca não. Por que não pode tocar? Porque é leproso. Em leproso não se toca. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós precisamos compreender que o próprio Jesus foi levado pelo deserto. Foi pelo diabo? Foi pelo diabo, irmão? Foi o Espírito que o levou.
Porque existem momentos na nossa vida que a dificuldade chega, irmão, e nós temos que compreender que ela não é para a morte, é para nos aproximar de Jesus de uma forma diferente. Deus nunca entrega uma grande responsabilidade nas mãos de um responsável. Antes de Deus te confiar algo grande, geralmente Ele vai te experimentar em cima daquilo que Ele vai te usar. Vou repetir, geralmente Ele vai te experimentar em cima daquilo que Ele vai te usar. Esse camarada pegou a dificuldade da sua vida, ao invés de tentar se matar, se aproximou de Jesus de uma forma diferente. A palavra de Deus para nós em Taiobeiras é: não se preocupa, porque esse deserto não é para a morte, é apenas para te amadurecer, para você ver que algo maior virá e você estará preparado no momento certo. Deus está dizendo: nem todo mundo está bem aqui nessa noite. Talvez tem pessoas que entraram aqui e a primícia no seu coração não é nem adorar a Deus. O que fez você vir aqui nessa noite foi pedir socorro, problema no casamento, vida sentimental acabada, financeiramente está complicado, a tua saúde está limitada. Deus está dizendo: me adore mesmo assim, porque até nesse deserto eu tenho propósito contigo. Joga essa mão direita para cima. Deus está dizendo: não é para a morte, é para te se aproximar de mim. Não é para a morte, é para te trazer mais para perto. Irmão, na emoção de uma pregação, eu poderia pregar esse microfone e falar que hoje a vitória vem, é sabor de mel para todo mundo, agora é só vitória. Mas você quer que eu seja sincero para você? Se o que está mantendo você crente, lendo Bíblia, cantando hinos de adoração, jejuando e vida de oração é o deserto, fica nele mais um pouco. Deus nunca vai te dar algo para te tirar da presença dele. É por isso que a gente ora e não chega. Por quê? Porque você acha que tu tem maturidade, mas existe alguém que te contempla no teu interior e sabe que se entregar o que você está pedindo hoje, rapidinho você está indo embora. Quantos crentes que quando andava a pé, chegava cedo para orar, pastor, comprou um carro, já relaxa, vou chegar agora na hora do louvor da harpa, porque agora eu estou de carro. Gente que não tem maturidade para receber o que o céu tem para você. Então guarda uma coisa, não é pelo que você acha que tem, ou que é pela convicção que Deus tem de você. Deus nunca vai te entregar algo se você não estiver preparado para receber. Esse homem estava tão maduro. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, sou apaixonado com ela, mas esse texto de Mateus é fantástico, porque esse homem agora grita, todo mundo sai correndo, ele se aproxima de Jesus. Se fosse eu e você, crente, o que a gente ia fazer, pastor Edson? A gente talvez pegaria uma lista e falaria assim: pastores, perdi isso. Ô Jesus, recupera para mim, traz de volta. Mas não, esse homem chega até Jesus arrebentado, perdeu tudo que tinha, só tinha a roupa do corpo, varão. E a Bíblia diz que ele chega e se prostra aos pés de Cristo. E a Bíblia diz que ele adora. Mas irmão, isso é loucura. Como é que um camarada adora primeiro para depois pedir? Porque ele tinha que guardar a adoração dele. Se Jesus fizer, eu derramo meu guento, mas se não fizer, eu meto o pé. Não, irmão, é muito bom a gente cantar aquele hino. Eu canto ou não canto, Júnior? Canto não, né? É muito bom a gente cantar aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre. Oh, irmão, como é bom cantar, mãozinha para o alto, lágrima descendo. Mas quando sai para fora, que é para viver isso na realidade, Jesus, se o Senhor não fizer, eu paro de pregar. Ô pastor Edson, estou entregando a liderança, tá? Não conta comigo para lecionar mais não, porque o vento passou lá em casa. Quem te disse que Deus te prometeu mar de rosas? Sabe qual é o problema do ministério de muitos hoje? É porque você não sabe nem o que significa ministério. Eu costumo dizer que se você quiser saber o que é ter um ministério, pergunte ao mordomo como é o seu serviço. Quer saber o que é ter ministério? Não pergunta para pregador não. Não pergunta para cantor não. Pergunta ao mordomo como ele serve ao mestre dele. Porque ministério é servir. Nós devemos entender, irmãos, que a nossa chamada não pode estar presa em circunstâncias. A nossa chamada tem que estar presa na cruz do Calvário. Ai, o vento pode bater, Oséias, mas eu estou pregando do mesmo jeito. E sabe qual é o segredo do ministério? E o lindo dele é que muitas vezes a gente tem que pregar sobre cura estando enfermo em cima do altar. A gente tem que cantar sobre a alegria de um Jesus que muda história
com o coração triste. Por quê, pastor? Porque o meu ministério não pode estar intercalado em circunstância. O meu ministério tem que estar pregado na cruz do Calvário. A morte de Cristo me basta. Oh Senhor, eu te adoro, Deus. Perdi tudo que eu tenho. E tem um detalhe: a lepra está tomando conta da minha carne. Estou todo ferido, estou indo para o leprosário. Mas tem porém: a lepra atinge a carne, mas a lepra não toca na chama que queima aqui dentro. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Esse corpo corruptível aqui, isso aqui é carne. O pecado que você almeja tanto, que você tem que renunciar todos os dias, não é da sua alma e do teu espírito, é da carne. É a carne que é inclinada ao pecado. E sabe por que você não tem prazer no pecado? Não é porque a sua carne é boa, você é mau. Se a gente não peca, é porque a nossa carne pede pecado, mas a nossa alma e o nosso espírito diz: Deus, vem. Vem. Enquanto a sua carne pede pecado, a sua alma grita por Deus. Grita por Deus. Esse homem está dizendo: o pecado tomou conta da minha carne, a lepra tomou conta da minha carne, mas aqui dentro, aqui dentro, ó Deus, eu ainda vou te adorar. Porque o segredo do frasco da adoração que a mulher jogou aos pés de Jesus não estava no vaso, estava no guento. O vaso era caro, mas o que estava dentro dele valia muito mais que o que estava por fora. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu aprendo nesse contexto que até leproso adora. Até leproso adora. Eu não sei qual é a circunstância que você entrou aqui. Eu não sei qual é o pecado, os erros que você cometeu. Mas eu vim aqui para te dizer que a carne pode estar tremendo pelo pecado, mas se você começar a limpar a tua alma e o teu coração e adorar, até leproso consegue adorar aqui nessa noite. O pecado não é maior do que a glória. O pecado não é maior do que a presença. Porque Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, a graça. Ó Senhor, está tudo leproso, estou todo leproso, a lepra está tomando conta da minha carne, mas aqui dentro eu te entrego o meu melhor, eu te adoro. E aí, irmão, Jesus olha para aquele homem e vê nele algo diferente, uma adoração sincera. Jesus poderia muito bem, pastores, que sapato bonito, rapaz, parabéns, tá? Parabéns. Jesus poderia ter virado para eles e falar para ele, falar assim: ó, eu vou manter o bom mocinho aqui, ó Zéias. Para que eu vou tocar nesse homem? É caçar briga com o fariseu, Irmão, alguém tem dúvidas aqui que se Jesus ficasse 12 metros de distância e falasse com ele assim: seja curado, alguém tem dúvida aqui que esse homem seria curado? Jesus precisava de tocar em alguém para curar, irmão? Claro que não, irmão. Mulher do fluxo de sangue, quem tocou? Foi ele ou foi ela? Foi ela ou foi ela? Foi ela. Jesus não precisava de tocar em ninguém para fazer milagre. Bartimeu, ô Senhor, pois não. Senhor, eu estou aqui. Jesus vira e fala assim: o que queres que eu te faça? Bartimeu, Senhor, eu desejo ter vista. Pastor, por que ele fala vista e não fala ver? Porque literalmente Bartimeu não tinha os globos oculares. O pai dele, Timeu, foi preso. O exército adversário esquentou a ponta da espada, arrancou os olhos de Timeu, que era o seu pai, e também do filho, porque era o costume naquela época, arrancava os olhos do filho, um homem, para evitar de ele crescer e vingar o pai. Então o milagre de Bartimeu aqui não foi só enxergar. Aonde não havia o olho, Deus fez questão de surgir, Deus fez questão de fazer, porque Deus é o único que tem poder de do nada fazer tudo. Ai, ai, ai. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. E aí, Jesus poderia manter o bom moço e falar: vou gritar de longe, e vai ficar tudo bem. A carteira está aqui, mas só tem cartão. O dinheiro que é bom tem não. Vai ficar, não, irmão. Mas Jesus, ele olha para o homem e fala assim: você quebrou o protocolo para chegar até a mim. Você não podia estar aqui não, rapaz. Você não podia, você enfrentou a multidão, você poderia ser apedrejado. Você enfrentou isso tudo para chegar até a mim. Irmão, e pensa num Deus que não consegue resistir uma adoração sincera.
já que você quebrou protocolo para chegar até a mim, me dá licença, mas eu vou quebrar protocolo para chegar até você. Não me importa o que fariseu vai falar, não me importa o que multidão vai dizer, irmão. Imagina aí, 10 mil pessoas, um buraco no meio da multidão, Jesus, o leproso, 13 metros de distância em volta. Jesus agora vai se aproximando dele. Só que Jesus, o mais lindo é que a Bíblia diz que antes de fazer o milagre, Jesus faz o quê? Toca. Mas Jesus não podia tocar, mas ele toca, porque a cura na realidade que o Senhor precisava, não era tanto física, era na alma. Sabe por que Jesus toca, irmão? Porque ninguém tocava nele mais, a sociedade tinha preconceito. O pai olhava e falava assim, nele a gente não pode tocar, porque a lei não permite. Só que Jesus veio, irmãos, e ele é acima da lei, ele é acima do preconceito, ele é o próprio verbo que se fez, ele é o máximo que pode haver de tudo nessa terra. Ele, quando toca, ele está dizendo, eu não vou curar você só por fora, eu vou te curar por dentro. Eu vou te mostrar que eu te toco, porque se todos aqui têm preconceito de você, o que eu sinto por você não é simplesmente o amor de um pastor para uma ovelha. O que eu sinto de você, por você, é o amor de um pai para com o filho. Você que é pai aqui, levanta a mão. Pai e mãe aqui, levanta a mão nessa noite. Se você levar o seu filho enfermo para algum lugar aí para fazer um exame, o médico virá e falar, a gente não conhece a doença do seu filho, mas é transmissível. A gente só sabe que é transmissível, não sabe o nome, não sabe se é forte demais, não sabe o que ela pode abranger. Então você vai manter o seu filho de quarentena. Coloca ele dentro do quarto, faz uma janelinha na porta, passa alimento do lado de fora, mas não toca. E até a gente ver o que vai fazer aí para tentar ajudar. Você que é pai e mãe, você coloca o seu filho de quarentena dentro de um quarto sem vê-lo. De repente ele vira para você do outro lado da porta e fala assim, ô papai, mamãe, me dá um abraço. Você deixa de abraçar o seu filho porque ele está doente? Duvido que tu deixa. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor de um pai fala muito mais alto do que a circunstância negativa do filho. Vou repetir, o amor de um pai fala muito mais alto do que a circunstância negativa de um filho. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Rapaz, eu sou o teu pai, eu não sou simplesmente um pote de milagre na sua vida, eu sou teu pai, e como pai eu te amo. Eu não me importo com o que você está vivendo, eu estou contigo e não abro mão da tua vida. Eu vou te tocar. Quando Jesus toca, sabe o que Jesus está dizendo para ele? Eu te amo, independente da sua circunstância. Eu não vim aqui nessa noite, Itaiobeiras, para mostrar para você o currículo teológico, não vim aqui para mostrar hermenêutica, homilética, apesar que isso faz tudo parte de um sermão. Mas eu vim aqui terminar o meu sermão nessa noite de sábado com uma frase que você já cansou de ouvir e talvez nunca deu o devido valor a ela. Eu quero terminar esse sermão dizendo para você: Jesus te ama. Vou repetir para você entender melhor: Jesus te ama. Se nós compreendermos essa frase como realmente ela tem que ser compreendida, a gente não entrava em um culto como esse pensando mais no que está lá fora, no que Deus que está realizando aqui dentro. Se a gente realmente pensasse nessa frase como realmente deve ser pensada, a gente engoliria o orgulho e perceberia que a gente não era merecedor de estar nesse altar, obreiros. Eu tenho 29 anos de idade, talvez o que eu tenho de idade aqui, alguns aqui têm de ministério, eu respeito demais os senhores, mas nenhum de nós éramos merecedores de estar nesse altar. Você, jovem, não era merecedor de colocar essa camisa e bem dizer a Deus. Você que está aí atrás, visitante me ouvindo, você não está aqui porque você é bom, porque você é legal, pelo contrário, você é mau, a gente é mau, e se estamos aqui nessa noite, é porque ainda que a gente seja mau, Deus continua sendo bom, e a sua benignidade dura para sempre. Não é merecimento, é graça. Quer que eu te provo? Coloca a mão no coração, curva a tua cabeça e fecha os seus olhos. No altar até a portaria, feche os seus olhos. Você merecia estar aqui hoje, hein? Olha os erros que eu e você já cometemos. Eu estou pregando para pessoas aqui
que olharam para você e falaram: a família dele não tem um crente, não vai durar. Eu estou falando para pessoas aqui que você já pensou em tomar remédio para tirar a sua própria vida, hein? Porque tu não aguentava mais as frustrações. Eu estou falando para pessoas aqui que já foram usuários de crack, já ficaram presos na prostituição do mundo lá fora. Eu estou pregando para pessoas aqui nesse sábado à noite que o diabo já tentou tirar a sua vida várias vezes, ainda no ventre da tua mãe. O cordão umbilical enrolou no pescoço e o médico falou assim: se sobreviver ela, vai morrer a senhora. Olha, você aqui adorando a sua mãe viva, porque desde o ventre o diabo sabia que você daria prejuízo para ele. Ei, jovem, o diabo já soprou na sua mente várias vezes: sai da igreja, você pecou demais, você já adulterou. Eu estou pregando para pessoas aqui que essa semana falaram com Deus: eu preciso ouvir a tua voz, como prova que o amor de Deus está sobre esta igreja, contando no relógio. Eu vou te dar 30 segundos aí agora, de cabeça curvada. Segura a mão de alguém aí, segura, de cabeça curvada, fala com ela: Jesus te ama. Grita bem alto: Jesus te ama, Jesus te ama. Espírito de Deus, como prova que o Senhor está limpando lepra, o Senhor está limpando pecado aqui nessa noite. Onde tiver alguém de mão dada e coração aberto, renova a tua igreja agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, ao som desse teclado, recebe a glória de Deus aí agora. Agora, durante 30 segundos, recebe poder do céu agora. Não é merecimento, é graça. Jesus está tocando em alguém aqui, pastor Edson. Jesus está tocando e está te limpando da pornografia. Jesus está tocando em alguém e te limpando da calúnia, da mentira, da traição. Tem casamento sendo restaurado. O Espírito Santo está dizendo: eu trago cura sobre a tua vida agora. Abre a boca, recebe a graça. O amor de Deus abrange essa igreja nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: eu toco nesse coração e jogo por terra toda a imundícia. Eu toco nesse coração e mudo a tua história, assim diz o Senhor. Ô rapaz, eu vou te tocar e vou te limpar dessa lepra. Preocupa não. Ele toca, a lepra vai embora. Aquele homem se levanta, começa a olhar para o corpo e percebe que realmente a graça fala muito mais do que a lepra. Escuta isso aqui, irmão. A Bíblia diz que agora Jesus dá uma ordem para ele. Eu termino. E essa ordem é: volta para Jerusalém, apresenta ao sacerdote, verso 4, a oferta que Moisés determinou para que sirva de testemunho. Agora, interessante é que antes de encontrar Jesus, ele estava indo para onde? Leprosário. Quando ele encontra Jesus, Jesus manda ele voltar para onde? Jerusalém.
Leprosário, lugar de morte. Sabe qual é o significado de Jerusalém na Bíblia? Lugar de paz. Pegou não? Vou falar que eu ouvi um glória a Deus. Leprosário na Bíblia, lugar de morte. Jerusalém, lugar de paz. Jesus está dizendo: antes de me encontrar, seu destino era a morte, mas agora que você me encontrou, volta para Jerusalém. Você nunca devia ter saído de lá. Eu e você nascemos com a natureza pecaminosa, a martiologia. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, destinados ao inferno, por consequência do pai Adão, natureza adâmica. Mas eu e você um dia passamos debaixo da montanha. Jesus nos ouviu num momento difícil e nos trouxe uma palavra que nos trouxe até aqui. Hoje nosso lugar já não é mais o inferno. Não. O meu lugar, nosso lugar, pastores, já não é mais o leprosário. A ordem de Jesus como é que funciona? Sem Jesus, inferno. Com Jesus, Jerusalém. Mas a diferença da minha Jerusalém para desse homem é que a dele estava na terra. Jerusalém era a capital, mas a minha, a sua não está aqui. A minha, a sua já foi preparada no céu. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, mas lá nós adoraremos santo, santo. Está alguém comigo? Santo, 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 santo é o nome de Jesus. Jerusalém é o teu lugar, crente. Jerusalém é o teu lugar. Fica de pé, fica de pé. Jéssica, vem louvar o Senhor com o hino, minha filha, corre. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão bem alto. Quem não é batizado, eu preciso tirar os pedestais, pastor, o senhor me permite? Retire esses pedestais daqui, por gentileza. Vai precisar do beck não, que a Jéssica dá conta, tá? Eu quero que você que não é batizado com o Espírito Santo e percebeu que leprosário não é o teu lugar e quer ser batizado hoje com evidência de línguas estranhas, você que é cheio do Espírito, corre aqui na frente agora, eu vou orar por você. Eu vou te dar 30 segundos para chegar aqui. Corre, corre, corre. Eu estou pregando para pessoas, escuta aqui, aí atrás. Eu estou pregando para pessoas aqui que você entrou aqui indo para o leprosário hoje. Pastor, só vim aqui para visitar. Através do louvor e da oração, Jesus pode muito bem salvar a tua vida, viu, visitante? Tu entrou aqui hoje desviado e tu sabe que isso não é lugar para ti. Como prova que é Deus falando aqui, você nem ia vir nesse culto hoje. De última hora tu colocou a roupa e veio. Foi o Espírito Santo te dizendo: leprosário não é o teu lugar. Leprosário não é o teu lugar. E eu vou fazer um apelo para ti daqui a pouco. Não é tempo de sair da presença, é tempo de se manter cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Olhem para mim aqui, olhem para mim aqui. Primeiro ponto que vocês devem entender é que a promessa do batismo com o Espírito Santo e evidência de língua, Deus nos selecionou por raça, por cor, por condição financeira, é para todos nós. Eu estou falando para pessoas aqui que essa língua estranha já veio na tua cabeça e tu ficou com medo de jogar para fora. Eu estou falando para pessoas aqui que já sonharam que foram batizadas e está na dúvida. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para confirmar na tua vida que Ele quer te selar com o Espírito e com fogo hoje. Você entendeu isso aqui? Então você vai fazer o seguinte, do lado dele ali, meu filho, mulheres mais à frente, homens mais atrás, abraça com alguém que está do seu lado aí agora. Eu quero que você se entregue como nunca se entregou aí atrás. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Amém? Você vai abraçar alguém que está do seu lado aí agora. Abraça, abraça, abraça. Abraça, isso, abraça alguém que está do seu lado. Você vai orar com essa pessoa aí agora. E o Espírito Santo vai falar na tua boca. Deus está levantando pregadores e pregadoras para balançar taiobeiras aqui nessa noite. Deus está levantando ministérios aqui, como prova que é Deus que está falando. A liderança orou durante esses dias, com eles não, orou para Jesus batizar e orou para Deus levantar homens e mulheres aqui nessa cidade.
Há um novo tempo para esse ministério, assim diz o Senhor. Deus irá balançar a figueira mais um pouco, e aquele que não saía andando em pecado vai sair no caixão, mas o certo é que essa obra não para. Deus está dizendo: eu vou levantar frutos novos para frutificar nesse campo. Aí atrás, você que quer ser cheio do Espírito Santo, você vai abrir a sua boca e vai orar em voz alta agora, e a língua estranha que vai vir à tua mente joga para fora, e passa o som para essa pessoa do seu lado aí agora. Vamos lá, canta, Jéssica. Obreiros, eu quero que vocês desçam, colocam as mãos sobre as cabeças, batiza aqui, Jesus, batiza, canta, minha filha, canta. Ora com alguém aí agora, ora. Eu não vou recuar, estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ver por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo, batiza, recebe. Quebra o meu eu, quebra-me, sou vasto, soleiro, eu não mando. Batiza Jesus! Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vasto. Aí atrás, recebe agora! Batiza! Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Batizou mais uma aqui, vale glória a Deus, igreja. Aí atrás, quem é batizado com o Espírito Santo, recebe renovo agora. Me moldar, vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me. Abre a boca, crente, abre a boca, recebe agora. Soleiro, eu não mando em mim mesmo. Passeia no altar, Jesus! Passeia no altar, Jesus! Renova, Senhor! Sou vaso, soleiro, me preencha por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Batizando aqui, ó. Enche em mim mesmo, me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso. Recebe renovo agora. Leprosário, não teu lugar. Dependente de ti, Senhor.
cheiro dele aqui. Batiza, Jesus, batiza, Deus. Mais uma batizada aqui, vai o glória a Deus, Deus. Consumindo, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só o Deus em toda a terra e céu. Bem baixinho, bem baixinho. Já foi mais 5 batizados aqui, vale glória a Deus, vai igreja. Ah não, pelo amor de Deus, vale glória a Deus, igreja. Me ajuda com o microfone, fazendo favor. Pastor, para eu terminar, batiza, continua orando aí. Continua orando aí. Pastor, entrei aqui desviado do evangelho. Hoje, pastor, eu entendi que leprosário não é o meu lugar. Levanta a mão. Batiza, batiza, Jesus. Quem quer voltar para Jesus? Cadê a primeira alma? Levanta a mão, levanta a mão. Cadê a primeira vida para Jesus? Pode parar, não estou me ouvindo. O instrumento pode parar, não estou me ouvindo aqui não. Cadê a primeira vida para Jesus? Quer voltar para Cristo? Vem correndo. Você nem ia vir no culto hoje. O Espírito Santo te arrastou aqui para mostrar que leprosário não é o teu lugar. Seu lugar é em Jerusalém, meu filho. Seu lugar é em Jerusalém, minha filha. Cadê a primeira vida para Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Quem quer aceitar Jesus ou voltar para Cristo? Cadê a primeira vida para Jesus? Seu corpo está arrepiando, seu coração está batendo forte. Jesus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Cadê a primeira vida para Jesus? Tem alguém? Me ajuda aí, crente. Você que é da igreja, faz o convite para essa pessoa. Eu quero orar com você. Eu quero orar contigo. Eu preciso entregar o microfone. Eu quero orar com você que precisa de voltar para Jerusalém hoje. Tem alguém aqui que talvez necessite disso. Cadê a primeira vida para Jesus? Vem correndo. Um dia eu tomei essa decisão sozinho lá em casa. E hoje eu estou pregando um Jesus que muda história para você. Tem alguém? Tem alguém? Cadê a primeira vida para Jesus? Que quer fechar essa aliança com Cristo hoje. Veio só para visitar e quer sair daqui filho. Cadê a primeira vida para Jesus? Tem alguém que queira fazer isso nessa noite? Eu vou orar contigo. Tem? Se não tem, que Deus te abençoe, viu? E se tem, preste atenção. Se você entrou aqui hoje desviado, ou ainda não aceitou Jesus como Salvador, e Jesus voltar para você hoje no particular, você não vai poder falar no dia do juízo final que não teve oportunidade. Deus me usa aqui nessa noite para te falar que a responsabilidade é tua, viu, meu filho? A responsabilidade é tua, viu, minha filha? A mesma palavra que salva, ela condena. E hoje você ouviu que você precisa abrir mão desse pecado. Se você ainda insiste em permanecer e voltar para casa do mesmo jeito que você entrou, o Espírito Santo vai te lembrar naquele dia dessa noite. Então, é tempo de tomar uma decisão, porque Jesus está voltando. Ninguém está aqui brincando de ser pregador, de pastor ou de festa. Estamos aqui por causa de você. E a decisão é tua. Para entregar o microfone ao pastor, tem alguém que quer voltar para Jesus? Ou aceitar a Cristo? Levanta a sua mão e eu vou orar por ti. Tem alguém? Tem alguém? Se não tem, que Deus te abençoe. E se lembre, irmão, leprosário não é o teu lugar. Aplauda o Senhor, mistura com glória a Deus, aleluia.